Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, muita gente conhecida, muito bom ver vários rostinhos conhecidos aqui. A gente hoje está reunido na nosso segundo encontro temático desse ano, de 2025. É uma herança da pandemia, mas que a gente mantém, né? Fazendo as nossas rodas de conversa online. A gente consegue, assim, alcançar os irmãos, os corações, envolvidos na tarefa da evangelização em todo o nosso estado e para além, né? Como a gente, com a Tia Cris, nesse evento, a gente teve um sucesso muito grande de inscrições. E posteriormente a gente vai disponibilizar a gravação através do canal de Sérgio no YouTube também. No encontro de hoje, a gente vai estar recebendo a tia Cris. Muito obrigada, tia Cris. Acho que todo mundo conhece, a gente é fã dela pelo canal dela do YouTube. E aí, daqui a pouco a gente vai apresentar a tia Cris melhor, né? Para a gente poder se harmonizar, eu vou fazer a leitura, né, de uma página pequenininha e em seguida a Miriam, da nossa equipe aqui da Infância do Sérgio, vai fazer a nossa prece. O texto de hoje é do livro Taça de Luz, Psicografia de Chico Xavier, e essa página especial é ditada pelo Espírito Emmanuel. Intitula-se Educação. Educa o terreno e terás pão farto. Educa a árvore e receberás a bênção da fartura. Educa o minério e obterás a utilidade de alto preço. Educa a argila e plasmarás o vaso nobre. Educa a inteligência e atingirás a sabedoria. Educa as mãos e acentuarás a competência. Educa a palavra e colherás simpatia e cooperação. Educa o pensamento e conquistarás a ti mesmo. Sem o alfabeto, anoitece o espírito. Sem o livro, falece a cultura. Sem o mérito da lição, a vida seria animalidade. Sem a experiência e a abnegação dos que ensinam, o homem não romperia as faixas da infância. Em toda parte, vemos a ação da providência divina no aprimoramento da alma humana. Aqui é o amor que edifica, além é o trabalho que aperfeiçoa. Mais adiante é a dor que regenera. Meus amigos, a Terra é nossa escola milenária e sublime. Jesus é nosso divino mestre. O Espiritismo, sobretudo, é a obra de educação. Façamos da educação com o Cristo o culto de nossa vida, para que a nossa vida possa educar-se e educar com o Senhor hoje e sempre. Emmanuel. E assim, queridos amigos e amigas, evangelizadores, mais uma vez aqui unidos com os nossos corações para essa nossa grande missão de evangelizar com amor, alcançando Jesus e os teus ensinamentos. Te pedindo que envolva a todos, em especial a tia Cris, que nos ensinará um pouco mais na noite de hoje, e que todos, Senhor, se sintam envolvidos e abraçados por Ti neste grande momento. Te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, e queremos estarmos aqui nesta noite. Que assim seja. Boa noite. Vamos dar as boas-vindas então à tia Cristina Nunes. É com muita alegria, muita gratidão no nosso coração que a gente recebe hoje essa presença muito especial da nossa querida tia Cris, que a gente já falou que é fã. Todo mundo aqui adora seu canal no YouTube. Tia Cris, ela é pedagoga, apaixonada pela infância, acredito que como todos nós aqui na noite de hoje, pela arte de educar com amor e com sensibilidade, né, tia? É daquelas almas que encantam não só com palavras, mas com o olhar acolhedor, a escuta atenta, a ternura sincera de quem realmente acredita no protagonismo da criança. Atua com muita dedicação na nossa federativa, especialmente no estado de Sergipe, né? Com suas inúmeras colaborações como contadora de história, histórias que tocam o nosso coração, com a sua voz, sua alegria, suas narrativas que iluminam a gente. Quem já teve o privilégio de ouvir a Tia Cris sabe muito bem de tudo que eu estou falando. Vai ser, se não conhece ainda, a partir de hoje vai virar mais um fã
E já vai se inscrever no canal dela, porque ela planta sementinhas de amor e desperta virtudes com muita simplicidade e beleza nos nossos corações. E hoje ela está aqui para dividir com a gente, né? Através da sua fala, da sua vivência, no cuidado com a educação dos sentimentos, fortalecendo os laços, nos inspirando, né, para essa evangelização da primeira infância, falando desse tema que para a gente é tão peculiar e a gente ainda sente muita dificuldade de trazer ele para as nossas vivências, lá no dia a dia com as crianças, nos nossos encontros na evangelização, que é sobre protagonismo infantil. Tia Cris, boa noite, muito obrigada por estar com a gente hoje. Nossa, que palavras que tocam o nosso coração. Jesus sabe da nossa vontade de ser um colaborador do Cristo. Aliás, todas nós, né? Então, um pouquinho, a gotinha que a gente faz é significativo, porque é necessário que cada um coloque o seu pinguinho, a sua gotinha na tarefa de Jesus. Então, que todos nós possamos juntos compreender a grande importância que é a criança, o quanto ela precisa se desenvolver no seu potencial, nas suas qualidades, naquilo que ela veio trazer para todos nós. Então, eu agradeço ao Sérgio, todos vocês maravilhosos, gratidão pela oportunidade de servir ainda mais o caminho de Jesus, nessa caminhada iluminativa, porque não é fácil seguir o Cristo, não é fácil porque muitas vezes a gente se enfrenta com muitos desafios. E são desafios que muitas vezes a gente fica assim um pouco dizendo assim, meu Deus, como é que eu faço? Me ajude, Jesus. E Jesus vai ajudar da melhor forma possível, da vontade do que a gente tem por dar. Então, que a gente possa dar o melhor nosso. Eu estou trazendo para vocês o melhor meu. Receba o meu coração, todos vocês, com muito amor e carinho, porque, como vocês, eu também amo. Amo, desde que nasci, eu dizia à minha mãe: "Mãe, eu acho que eu vou tomar conta de uma creche." Sem saber, né? Intuitivamente, a criança. Porque eu tinha isso comigo, que eu ia tomar conta de uma creche, mas desde que a tarefa era tão grande, que já na infância a gente já era convocada a impulsionar, a seguir, mesmo sem saber, sem conhecer. Então, é assim a nossa vida. Eu trouxe primeiro para a gente brincar um pouco, mas com muita seriedade, eu trouxe uma dinâmica. Então, eu queria que vocês projetassem o que eu mandei para vocês, que está com o nome de dinâmica. E aí eu vou mandar aqui para outro link que vocês vão nos ajudar, certo? Essa dinâmica é para a gente começar a esquentar. É o nosso esquenta, certo? Então, nós vamos pedir para que vocês. Vamos ler aqui. É um caso, certo? Deixa eu pegar aqui o link para que vocês coloquem. No, esse link que eu mandei, é Felipe que está nesse link, é Felipe, porque Felipe, depois você pega esse link aí e bote no chat, porque depois que a gente lê esse caso, nós vamos trabalhar aí nesse Padlet, certo? Eu vou mostrar a vocês. É o seguinte, o caso Mariana. Mariana tem 13 anos, participa da aula da juventude. Ela é inteligente, mas muito quieta. Durante as aulas, raramente ela opina. E quando os evangelizadores fazem perguntas diretas, ela responde com monossílabos. Sim, não, talvez. Nos momentos de atividade em grupo, ela tende a deixar que os colegas decidam tudo. Ela parece desinteressada nos temas, mas os pais insistem que ela continue frequentando as aulas de evangelização. E aí vamos para o próximo slide. O que é que nós vamos fazer? O que é que vocês vão fazer? Pronto.
no link que ele vai botar no chat, vocês vão entrar nessa página. Vocês não vão, essa é a primeira página que eu botei, mas é o mesmo que está aqui, o mesmo que eu li. Pode passar para outra página, o slide, no caso. Pronto. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no Padlet, aonde está escrito o que está aqui. O caso da Mariana. Atitudes que anulam o protagonismo de Mariana. Eu já até dei alguns exemplos. Dar a resposta pronta, ignorar o silêncio dela, criticar a falta de participação. Esse aqui é o protagonismo que anula. Não, não existe aqui quando um jovem, uma criança, é testada nessa forma aqui. Não dá, ou dá a resposta pronta, ignorar o silêncio, a gente não está nem aí, e criticar a falta de participação. Poxa, aquela menina ali vem para a aula, mas não fala nada, não quer saber de nada, mas também não importa muito. Agora vocês vão entrar no link do Padlet, por gentileza, e vocês vão colocar na parte 2, na segunda parte, não precisa botar o que anulam. Eu quero que vocês coloquem atitudes que fomentam o protagonismo de Mariana. O que é que nós, enquanto evangelizadores, poderemos fazer para fomentar, para que ela não desista, para que ela fique mais ativa nesse momento de, da nossa, do protagonismo, da juventude. Então, pode começar, pode acessar lá o link do Padlet. Lá vocês vão ver que tem. Tá vendo aqui onde eu estou coisando aqui, ó? Tem o texto, aqui onde está meu cursorzinho, tá vendo? Aqui de lado é o texto. Vocês clicam e vem com o cursorzinho para cá e vai colocar o que vocês quiserem. Pode entrar, muitas pessoas podem entrar e fazer ali, copiar, certo? Então, vocês já podem. Deixa eu até acessar também, porque eu vou ajudar vocês aqui. Conseguiram acessar? Estão sentindo dificuldade? Isso. Muito bem. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui esse que botou aqui. Pedir. Felipe, você tinha como projetar o que as pessoas estão fazendo? Não era nessa primeira página, era na segunda, mas não tem problema não. Tô Vocês estão tentando aqui. fazendo, vocês estão fazendo na primeira página. Aí, beleza, muito bem. Vocês veem que aqui mais embaixo tem mais duas páginas que vocês podem, se preencher aqui, vocês podem ir para outra página. Embaixo tem outra página. São três páginas em branco que eu coloquei. Se você puder compartilhar, Felipe, seria interessante. Eu não sei se Peraí, é Felipe, eu estou tô dizendo tentando aqui, Felipe. peraí. Pode ir para outra página. Se preencheu aqui, tem outra página abaixo. Estou gostando de ver aí, viu? Maravilhoso.
Perfeito. Muito bem, Felipe, gostei. Vamos lá. Já dá para a gente ter uma noção do que a gente pode, já começa a ter a noção do que é que nós podemos fazer. Vamos lá. Investigar, vou ler aqui pela página na frente. Pedir ajuda da jovem em algumas atividades, colocar o nome dela em tarefas da casa, investigar mais sua participação, investigar os interesses de Mariana, aguçar a sede dela, perguntar sobre seus interesses e gostos, conversar buscando conhecer seus interesses, conversar com ela para saber mais sobre seus interesses, trazer atividades que incluam ela com a participação, evitar fazer perguntas diretas para ela, perfeito, deixando contrariada, fazer planejamento, tentando trazer elementos que a interessam, perfeito. Segunda página, vamos ver se eu consigo. Isso. Buscar conhecer coisas que ela gosta, já foi dito. Trazer dinâmicas em que a participação seja indireta, perfeito. Perguntar a ela o que está acontecendo, porque não está participando com os colegas. Muito bem. Mediante isso, eu acho que já dá para a gente ter uma noção do que poderemos fazer, nesse caso de Mariana. Agora, pode colocar o slide do protagonismo da infância. É importante a gente ter esse olhar para o jovem, principalmente, porque o jovem, naturalmente, ele não vai dizer o que é que ele está sentindo de imediato. Ele não diz. Não é esse não, é o slide mesmo que eu trouxe, essa é a dinâmica. Ele não vai dizer, não vai. A gente precisa incentivar, como falaram aí indiretamente. Porque tem aqueles que são até basta qualquer estalar dos dedos, algo, ele já é aquele que vai chamar o jovem, aquele que incentiva, é aquele que vai buscar dizer, vai aí, rapaz, vai ou não vai? Vamos que vamos para a sala. Mas tem outros que não. E tem aqueles que se contagiam com aquele que não quer fazer, com aquele que está ali de braço cruzado. Não, eu não quero, eu também não quero. Eu não quero fazer isso, eu também não quero. Então, há N possibilidades. Então, nós, como evangelizadores, precisamos realmente ver com os olhos de enxergar, ter esse olhar sensível para poder a gente buscar lá no cerne daquela criatura o que é que ela gosta verdadeiramente. Aonde podemos tocar esse coração? Aonde podemos chegar nesse coração juvenil? Para que ela possa se interessar, para que ela possa ter algo que a chame, acenda essa chama que está no seu eu. Então, são muitas coisas que nós vamos, a partir do momento, fazer essa pesquisa, né? Mas vamos lá, o protagonismo infantil da evangelização espírita. Pode passar. Apresentamos o tema do protagonismo infantil na evangelização espírita, enfatizando a criança como espírito imortal e agente principal de sua aprendizagem e transformação, e o papel do evangelizador como mediador dessa jornada, mudanças de paradigma, de ouvinte passiva para protagonista ativa. A gente fez uma live outro dia falando de metodologias ativas que está até dentro do nosso orientação ação evangelizadora. Porque tudo que eu estou falando aqui está voltado para esse livro. Porque lá nós vamos encontrar tudo que vai nos dar fundamentação para que a gente possa fazer um bom trabalho. E a gente possa, junto com o nosso núcleo evangelizador, fazer uma programação aonde
todo o processo, toda criança dentro da sala de aula possa ser atingida. Porque às vezes a criança, a gente faz um planejamento, ou a gente faz uma aula, mas não atinge todos. Não atinge, porque um tem muita dificuldade, seu processo evolutivo de reencarnação é lento, às vezes não acompanha, e tem aqueles que já vai logo na frente, já pegou. Então, a gente tem que ter muito isso hoje em dia, como essa vontade de fazer acontecer o protagonismo, essa metodologia ativa, onde a criança é o centro da atenção. A gente precisa ver quem é que está dentro da minha sala de aula, quem é essa criança, quem é esse jovem que está ali. Ele consegue acompanhar? Se ele não consegue acompanhar, a gente precisa ver aonde eu posso mudar, aonde eu posso fazer com que essa criança, junto com aquela outra, que já tem um pouquinho mais de habilidade, suas habilidades são já um pouco maior, a gente junta e a gente tenta ver como esse processo pode ser atingido, qual o objetivo da aula possa ser atingido. Então, é importante que a gente venha a fazer esse planejamento quando a gente já tem um uma turma que a gente já tem conhecimento, mesmo passando de um ano para outro, a gente sabe quem é nossa turma, aqueles que vai chegar, a gente vai tendo conhecimento. Mas aqueles que já estão ali, a gente já sabe, olha, fulaninho é desse jeito, cicraninho é daquele jeito, e os dois estão juntos. E agora, como é que eu vou atingir o objetivo dessas crianças? Então, a gente tem que estudar, a gente tem que debruçar, a gente tem que buscar. Porque qual é o meu objetivo enquanto mediador? Porque quando a gente fala de protagonismo, a gente não é mais o professor que dita a ordem, ou que tem o conhecimento, né? Nós vamos passar agora para a gente ir falando mais um pouco, mais na frente, considerar a participação da criança, validando seu protagonismo infantil, não implica apenas legitimar suas necessidades e interesses, mas importa, sobretudo, considerar suas opiniões, pensamentos, sentimento e atitudes, em processo de construção conjunta das atividades evangelizadoras. Tais ações deve fundamentar-se numa prática educativa que dá vez e voz às crianças, que se baseia em seus contextos de vida, em suas experiências subjetivas, bem como seus interesses e necessidades. Hoje nós estávamos falando lá no nosso núcleo de evangelizador, porque nós mudamos o nosso planejamento esse ano, nós estamos trabalhando mais assim com aprendizagem por projeto, certo? A gente está fazendo, trabalhando as leis morais. Pega cada lei moral, a gente pega, elabora um projeto daquela lei moral, mas a gente vê qual é o núcleo dessas crianças, onde eles estão, o que é que eles estão aprendendo, o que é que tem naquela redondeza que a gente pode buscar a lei de destruição, aonde a gente vai buscar dentro e a gente pede para eles trazerem algo aonde eles possam trabalhar dentro dessa lei, fazendo tipo um projeto, algo que seja concreto e que tenha condição deles trabalharem isso dentro da sua salinha de evangelização. Então, a gente tem a criança de 6 anos, a gente tem a criança até 13 anos. A gente não está trabalhando por ciclo, nós estamos trabalhando por idade, dando à criança de 13 anos, de 12 anos, a oportunidade de ajudar a de 6, dela ser protagonista do conhecimento e também trazendo no nível que ela entende e passando também para o nível daquele pequeno que está ali. O que é que o evangelizador em si está fazendo? O evangelizador traz o questionamento, vai direcionando o conhecimento de cada evangelizando que está dentro da sala. Então, cada um trouxe o seu conhecimento sobre aquela pesquisa daquele projeto que foi feito. Então, vamos juntar a pesquisa da dupla tal e da dupla tal.
Vamos ver o que é que juntos nós vamos fazer. O que é que juntos nós aprendemos? Aí a dúvida que vai surgindo, o evangelizador, como mediador, vai traçando o conhecimento, vai trazendo o norte daquilo que ele está querendo atingir, certo? E são 4 sábados falando daquela lei, só daquela lei. Aliás, 3 sábados falando daquela lei. No quarto sábado, tem que ter um produto elaborado pelas crianças, pelo núcleo, e apresentar para todos eles. A gente busca, cada sala apresenta para outra sala. Perfeito. Cada sala apresenta para outra sala. Eu estou com a lei de destruição. Então, eu vou aprender, eu vou passar o que eu aprendi, o meu projeto, para as crianças que estão na lei de sociedade. Depois que a gente passa esse conhecimento adquirido com todos, o que nós produzimos em sala de aula, o projetozinho, que às vezes é coisa tão simples, minha gente, tão fofa que eles produzem, que a gente fica assim, extasiado de ver que houve o aprendizado. E aí, quem está da lei de sociedade vai apresentar para aquele outro que fez a lei de destruição, e assim a gente vai fazendo uma costura dessas leis no final. O conhecimento é passado verdadeiramente. Porque se você, a gente percebia que no outro método a gente trazia algumas coisas prontas e a gente passava o conhecimento e tal. Mas aí a gente perguntava na semana seguinte, e aí, o que foi que aconteceu? Quem lembra da aula da semana passada? Quase que poucos faziam isso. Então, a gente trazendo desse jeito, a gente tanto leva a criança para, junto com a família, olha, eu preciso pesquisar isso, pai, eu preciso pesquisar isso, mãe, sobre isso. A mãe e a família vai ajudar a criança a pesquisar sobre isso que está criando, a lei de destruição. Ah, será que tem aqui, aconteceu alguma coisa, alguém derrubou, como outro dia eles trouxeram, que na rua de um deles fizeram um assentamento com casa já tinha jardinzinho, já tinha isso, e foram lá e derrubaram tudo. Aí a gente pegou, a evangelizadora pegou isso aí, ele trouxe, e a gente fez o link com a lei de destruição. O que é que isso acontece? A gente vai fazendo sabe, esse momento. Aí cada um quis dar uma opinião. Ah, não, como é que pode um negócio desse? Ah, como é... Então, cada um traz. Aí, quando você fica trabalhando isso, o conhecimento acontece. O conhecimento vinga, sabe? E se você perguntar, eles sabem. Ah, daquele projeto que nós fizemos da lei de destruição, que foi que a gente tentou fazer, trouxe algo bem daquele referente àquele momento ali daquele pessoal, daquele assentamento. Ah, eles vão lembrar. Eu estou lembrando, sim, eu lembro. Então, acho que a gente precisa fazer essa. É assim que nós estamos, como plano piloto, fazendo, e está dando certo. E a gente está muito feliz nesse momento, sabe? Porque a gente está vendo o conhecimento acontecer. Mas vamos passar, tem muita coisa. Pode passar. Pronto, o que é protagonismo infantil? É uma mudança de olhar. Não é ver a criança como um recipiente vazio a ser preenchido, mas sim reconhecê-la como agente principal de sua própria aprendizagem. Entender que a criança é um espírito imortal, em recomeço, com uma rica bagagem espiritual. Esse é o ponto X. Esse é o ponto que queremos fazer. Em resumo, é dar voz e vez e ação à criança. É quando a gente começa a compreender que mesmo a Mariana lá, mesmo sem ela falar, ela traz algo, ela traz uma bagagem, ela traz um conhecimento que está ali dentro dela, que a gente precisa buscar dela. A gente precisa saber o que é que Mariana tem, para que ela possa jogar para a gente. E que a gente possa conduzir o porquê dela não querer falar, não estar ali timidamente, ou o que é que a gente pode, enquanto evangelizador, fazer com que Mariana
Confie que Mariana suspire com a vontade de fazer e acontecer. Vamos passando para o próximo. Próximo slide. Pronto. Uma nova dinâmica da evangelização, a criança e o evangelizador. A criança protagonista deixa de ser a ouvinte passiva, torna-se participante ativa, questiona, colabora, cria. E o evangelizador se torna um mediador. Ele deixa de ser o professor tradicional. Não, eu trouxe tudo prontinho. Trouxe até pintura. Deixa de ser, torna-se o facilitador que aprende junto com a criança, porque ela não está lá, né, em espírito imortal, ele não traz aquele conhecimento. Então, ele é aquele que vai mediar o conhecimento junto com a criança, trazendo ela para ele e ele automaticamente, com sua vibração interior. Porque se a gente, por mais que tenha tudo programado, se nós, enquanto evangelizadores, se a gente não vibra na sintonia do sentimento do amor, naquele momento, pedindo a Jesus que aquilo, por tudo na nossa vida, a gente precisa se conectar com Cristo e pedir a Ele que nos desse norte. Eu quero passar esse conhecimento e quero que a criança, o jovem, aprenda. Então, me ajude aí, Jesus. Ele vai ajudar, porque ele quer que também que os irmãozinhos dele aprendam. E Deus também quer que seus filhos evolua. Então, essa conexão de vibração amorosa para com aquele que está dentro da sala de aula é o primeiro passo para que a gente atinja o objetivo. Sem amorosidade, a gente não consegue muita coisa, não. Exato, Miriam. Perfeito. É o primeiro passo. Se você não vibra nesse amor, nessa vontade, a criança, a gente vai ser uma aula enfadonha, por mais que eu traga muita coisa, vai ser uma aula que eu não vou querer estar ali participando, porque eu preciso, uma aula maquinalmente feita, não, eu vou fazer logo isso aqui, porque é isso que eu vou passar e pronto, e vai uma coisa assim. Mas quando a gente se conecta naquilo que a gente quer fazer, junto com os mentores espirituais da nossa casa, os mentores espirituais da criança, com o nosso mentor espiritual, gente, a gente vai vibrar na sintonia do amor e nós vamos conseguir coisas inimagináveis. Pode ter certeza. Pode passar, amigo ou amiga. O evangelizador, como mediador, cria um ambiente de afeto, confiança, diálogo, não oferece respostas prontas, mas estimula a reflexão. Lembre de Jesus. Ele sempre ia com a pergunta. Alguém fazia uma pergunta para Jesus, ele não dava tão prontamente assim. Ele falava por parábolas, ele perguntava outra, às vezes respondia com outra resposta, para que fizesse o ser que estava ali pensar, refletir. Então, qual é a atitude? Atitudes chaves. A escuta ativa e empática, a flexibilidade e criatividade, a vivência e o exemplo moral. Principalmente o nosso exemplo moral. Nós, enquanto evangelizadores que estamos à frente de crianças, de jovens, a gente tinha uma evangelizadora, ela já saiu porque tinha muitas coisas para fazer, mas ela ficou assim, constrangida, uma vez que ela falou com uma criança sobre vícios, e estava falando justamente sobre o álcool, sobre as drogas, criança não, adolescente. E aí o esposo dela saiu com ela, foi para um barzinho, e o esposo estava com uma garrafa de cerveja, e lá se vai. E ela passou, a adolescente. Quando a adolescente passou, olhou para ela e balançou a cabeça assim, ó, como quem diz, como é que você está me ensinando uma coisa e está fazendo outra? Ela disse, Cris, eu não tive nem tempo de. Eu fiquei tão assim, que eu não tive nem tempo, não era comigo. Aí eu falei com ela depois, no dia seguinte. Então, é importante que a gente também seja aquilo que a gente está, pelo menos tentando, minha gente, ser uma pessoa melhor.
se esforçando de ser uma pessoa melhor, porque só o nosso esforço já conta bastante para a gente conquistar aqueles que estão conosco. Pode passar. Aí tem umas estratégicas práticas para a gente. Práticas para ação. Como fomentar o protagonismo? Vamos lá. Aí tem rodas de conversa. Valorizar vivências e sentimentos, estimulando diálogo livre e respeitoso entre as crianças, certo? Arte como expressão, sim, perfeito. Explicando como é o passo. É isso aí. E aí, valorizar a vivência e sentimentos, estimulando diálogo livre e respeitoso entre as crianças. Arte como expressão. Usar desenho, música, teatro e outras linguagens artísticas para que a criança expresse o que aprendeu e sente. Às vezes, só o sentimento elas não sabem dizer. Às vezes, quando é uma criança de 6, 7 anos, 8, ela não sabe o que está acontecendo com ela. Ela não tem amadurecimento. Mas em uma peça, em uma dramatização, em uma expressão artística, ela consegue falar, ela consegue dizer, ela consegue se mostrar. Isso é fato. Nós tínhamos uma criança que ela chegava na sala de aula, ninguém queria ficar com ele. Ele batia, ele não queria ficar debaixo das cadeiras, era um sucesso. E era muito violento. Esse espírito assim foi muito violento. E aí a gente fazia de tudo para ele, até que nós veio a intuição de Jesus para a gente fazer uma peça aonde ele era o protagonista e aonde ele ia dar o exemplo do que não era para fazer. Então, assim, nós fizemos. Arrumamos lá uma peça e fizemos logo, assim, ensaiaram uns 2 meses. E no final ele dizia assim: todos vocês prestem atenção, não pode bater, não pode chutar, não pode fazer tudo que ele fazia, a gente colocou na peça que ele era o palhacinho. E o palhacinho dizia com muita alegria, isso aí. Até que quando ele ia fazer qualquer coisa, aí as meninas diziam assim, eita, tá lembrado da peça? Olha, você lembra que você estava dizendo. Ele disse, é mesmo, tia. Eu tô errado, né? Aí a menina dizia, tá. Aí você tem que dar o exemplo, rapaz. Lembre o que é que o palhaço fazia. Olha, eu sei que diminuiu bastante. Ele lembrava de vez em quando, sabe? Ele queria, ele se achava o máximo. Mas aí foi dissolvendo isso, foi dissolvendo, e hoje é um homão, e a gente às vezes dizia, tá vendo? Nós pegamos você. Tia, vocês são muito sabidas. Então, a gente vai buscar na hora das expressões artísticas, a gente bota, a gente também é inteligente, a gente usa a arte ao nosso favor, certo? É, pequenas responsabilidades, atribuir tarefas simples, como arrumar sala, cuidar dos livros, ou recepcionar um colega novo para desenvolver o senso de dever. A gente pode pegar fazendo essa rotatividade com eles. Olha, vai chegar um colega novo, vamos preparar. Quem vai querer receber ele? Quem vai dar as boas-vindas? Todos nós, mas vai ter um que vai ter aquele que vai receber. A gente sempre bota lá para cima para que eles tenham essa vontade de fazer, né? Estudo de casos e parábolas. O que Jesus faria? Construir soluções em grupo, incentivando reflexões ética e moral. A gente sempre vai botar Jesus de frente. Em todos os casos, sempre a gente vai botar Jesus. O que é que Jesus faria? Outro dia, nós colocamos um banquinho e ali a gente foi para cada um sentar. E a gente botou Jesus de lado. O que é que você, Jesus está aqui, o que é que você, com,
estivesse bem próximo a Jesus. Isso aqui você sabe que ele é só uma representatividade, mas se ele tivesse aqui, perfeito, perfeito, Ingrid. O que é que você diria, perguntava a Jesus, ou o que é que você faria? Foi uma tarefa, foi muito legal esse dia, porque todos queriam conversar com Jesus. Então, a gente vai incentivando a criança a fazer essas atividades que traga essa ética moral, para que ela possa estar junto de Jesus, quando ela se sentir desafiada, quando ela se sentir, oh, poxa, eu não sei se eu vou conseguir passar por isso, mas será o que Jesus faria nesse momento? A gente deixa muito firme isso, que Jesus é sempre um amigo, que Jesus sempre é aquele que quer que a gente vença. Projetos colaborativos, engajar em campanhas de fraternidade, cuidado com a horta, da casa espírita, no caso se tiver, com outras atividades em grupo. A gente faz a campanha do quilo, a gente fez campanha para arrecadar ração para os cachorros que estavam necessitados, de uma ONG que estava aqui, que pedia muito. A gente sempre está elaborando atividades com esses projetos para que eles também possam ir pedir, solicitar, porque desenvolvem em si também a humildade, buscando em outros lugares, pedindo para outras pessoas. Crianças multiplicadora. Incentivar que a criança conte. Perfeito, Ingrid, perfeito. Incentivar que as crianças contem a história aprendida ou compartilhem seus conhecimentos com a família e amigos. Você aprendeu uma história, ela quer contar uma história que ela aprendeu às vezes em casa ou na escola. E eu já vi uma vez uma pessoa dizer bem assim: não, tem que trazer histórias espíritas. Mas se ela vivencia outras histórias na casa, na escola, e ela quer trazer, ela quer falar, ela quer dizer o seu sentimento. E por que não? E a gente depois faz um alinhavo dizendo: poxa, já pensou a doutrina espírita? O que é que faria? O que é que diz para como é que se comunica com essa história? A gente fazer esse link, a gente não pode desprezar um conhecimento que ela traz para dentro da nossa sala. É rico isso aí. Só faz somar. Vamos próximo? Escuta ativa e valorização da voz do outro. Pergunte diretamente o que você pensa sobre isso. Ou como você resolveria essa situação? Sempre é bom. Perfeito, Miriam. Exatamente. É importante. Hoje em dia é importante a gente trazer esses links desses filmes, dessas histórias. Tem muita história que é violenta, de desenho infantil. E aí, se a gente tem que ir buscando, sabe? E a gente incentivar os pais a sentar com seus filhos e assistir o que eles estão assistindo, a comentar o que eles estão vendo, a visão da doutrina. Jesus, será que faria isso? Que tinha um fio, a gente ajudou uma mãe que ela estava botando, uma que tem um urso, que a menina é briguenta. Esqueci o nome já. E aí o filme é só mais isso aí, sabe? E aí então a gente. Perfeito! Acha? E aí eu disse, minha filha, sente com ela e converse com ela para perguntar. Vamos lá, e a doutrina espírita, o que é que acha de saída? A historinha que a gente viu lá, porque a gente tem a maleta viajante, será que tem alguma história dessa que combina com esse que você está assistindo? E foi legal, porque depois ela disse, já não estou mais gostando desse filme, não. Então ela mesmo tirou essa conclusão, sabe? Eu acho isso fantástico, sabe? Porque traz isso para que a criança ela mesmo tome a decisão, sendo que nós estamos por trás, direcionando, né? Para que ela tome aquilo que a gente está querendo. Muito legal. Projeto de autoria. Incentive que os evangelizandos criem de um cartaz, uma poesia, música, um vídeo, uma esquete,
algo deles, proponha temas doutrinários e diga como você contaria isso para outras crianças e jovens, certo? Fora que teve um encontro literário que sempre, todo ano a gente faz, no mês de abril. Isso foi o ano retrasado. Nós fizemos para que eles trabalhassem os livros. Cada sala era um livro diferente. Mas daquele livro, a essência, o que é que eles poderiam fazer? Reescrever aquela história. E saiu cada coisa legal, sabe? E depois a gente fez uma festa do livro e que eles eram autores e a gente pediu autógrafo e a gente foi muito legal. Isso incentiva e eles gostaram muito de fazer isso. Diálogo horizontal e construção coletiva. Ao invés de ensinar, conduz a perguntas norteadoras. O que esse ensinamento de Jesus traz para a nossa vida hoje? Forme pequenos grupos para debater e construir respostas. Isso é outro ponto. Avaliação participativa. Pergunte ao grupo o que foi bom hoje, o que podemos melhorar, que tema você gostaria de aprofundar. E a gente tem que ter coragem de aceitar. Porque quando a gente pergunta ao evangelizando se ele gostou da aula, a gente tem que estar com o coração preparado para ele dizer assim, não gostei não. Ó, a criança é muito sincera. Ele vai dizer a verdade. É o nosso melhor norte. Quando a gente faz essa avaliação. Nós estamos fazendo sempre, a cada 4 semanas, a gente faz. Estou aqui com um monte de avaliação para ver. Cada sala faz sua avaliação. Então, quando eles não sabem escrever, faz os bonequinhos, gostei, legal, faz um monte de coisinha. O outro, eu achei que está precisando de melhorar. Eu tô achando que o lanche ficou pouco para muita aula, para muito tempo. Então, a gente já está revendo isso aí, porque eles têm que se sentir confortáveis e felizes de querer estar ali, de querer participar da melhor forma possível, né? Então, essa avaliação, tanto a gente faz dentro da sala, como nós também fazemos as nossas avaliações. Importantíssimo. Mas vamos lá. De carinha, né? Essa é boa. Essa de carinha é boa. Bom, gente, esse projeto nosso, nós fizemos, eu quis trazer só para a gente dar uma olhada. A gente fez uma pesquisa de a gente fazer um trabalho com pop art. Pop art é aquelas cores bem fortes que a gente pinta rosto, a critério nosso. A gente pinta amarelo, verde, laranja, a cor que a gente se identifica e a gente quer fazer, certo? E aí, como agora tem a IA, né? Que aí as meninas botaram a fotozinha delas, você vê aí dentro do livro, aí é o jardim até 5 aninhos. E aí a gente trouxe, elas fizeram um livro e o tema dessa sala foi Bezerra de Menezes. Então eles fizeram atividades as 3 semanas, fizeram um hospitalzinho, vocês verem aí, foi construído por eles. Colocaram o doutor Bezerra de Menezes, levaram bonecas para ela com curativo, para elas cuidarem, para dar esses paliativos, o que é que essa boneca tem, que doencinha que ela tem, o que é que nós podemos fazer. Então, tudo isso foi construído nesse Hospital do Amor. Elas deram o nome de Hospital do Amor. Então, a criança já vai trazendo dentro de si o quanto é importante a gente se acolher e a gente também ajudar o outro, aquele que está ali. É lindo, né? Aí passa aí para você ver eles construindo. Pode passar. Pronto, ali a evangelizadora, junto com eles, ela não fez, ela construiu com ele. Cada sala tinha um tema, perfeito. Foi Bezerra de Menezes, Ivone Pereira do Amaral, com a juventude, Allan Kardec, Maria, Jesus dando o norte para todos eles, certo? Paulo de Tarso,
todos esses espíritos que acordaram, despertaram com a mensagem de Jesus. Esse foi o tema. Então, Bezerra de Menezes também. E aí, eles fazem junto com. O evangelizador não traz nada pronto. Sempre a gente vai pedir a ajuda da criança. A criança, elas passam cola, não importa como elas façam. É dar vez ao protagonismo delas. Elas que têm, sabe? E quando elas veem a produção delas feitas, elas vão amar, porque foram elas que fizeram. Pode passar. Pronto. Olha aí o pop art. Aí teve Ivone Pereira, que a gente entrava na salinha, isso aí foi eu com a juventude. Eles elaboraram a vida de Ivone Pereira com a IA, com vídeos curtinhos. Depois colaram, fizeram um vídeo da vida dela, fizeram a narrativa, foi muito legal. E Allan Kardec foi a outra turma que fizeram Allan Kardec. E aqui nós pegamos que foram eles, Chico Xavier, todo verde, ó. E assim, nós quebramos as folhas em várias etapas e a gente passou para as salas, para eles pintarem. E depois a gente juntou tudo para ver como nós somos diversos. Nós somos seres que cada um tem o seu universo. Cada um vai pintar do seu jeito e tá tudo bem. E no final fica coisa linda. Eu sou diferente, eu pintei ela de outra cor, e a gente até achei interessante, porque Ivone Pereira, a turma começou de azul e a outra pegou um pedacinho de azul, sem nem saber que ia dar esse contexto. Então, pode copiar, eu tenho um projetinho, posso mandar para vocês, tudo direitinho. E aí ficou muito bacana, porque a gente colocou, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que lá no canto tem eles nas cores que tá ali, tá todo ele. Obrigada. E aí a gente quebrou a imagem e deu para a turma e cada um fez. Depois a gente colou, porque era mais complicado deles colarem, e depois a gente mostrou para eles. O que é que vocês acharam dessa imagem? Amei, tia. Amei. Mas o que é que essa imagem está dizendo? O que é que ela fala no seu coração? Que nós somos diferentes. Então, a gente atingiu o objetivo, que nós somos diferentes e somos iguais ao mesmo tempo, porque saiu tudo harmonicamente que a gente queria. Ninguém rasgou, todo mundo fez do seu jeitinho e ficou lindo. E eles amaram, porque foi eles que fizeram. E a gente amou mais ainda. Pode passar. Teve Chico também. As metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Se queremos que os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias em que os alunos se envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que tenham que tomar decisões e avaliar os resultados com o apoio de materiais relevantes. Se queremos que sejam criativos, eles precisam experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar sua iniciativa. Quando nós pensamos em fazer o pop art, a gente não sabia nada. Vamos estudar o que é pop art. Vamos ver se tem possibilidade de fazer. Vamos ver qual o objetivo que a gente quer atingir. E é coisa nova, é diferente. E eles gostaram. Isso para a gente foi maravilhoso, porque a gente colocou a arte, que foi o desenho, certo? E aí, primeiro, ele pegava a foto de Chico Xavier, um exemplo, riscava no fundo da foto com lápis grafite e depois pegava voltando, pegava e depois copiava no papel. E dali depois vai tipo um carimbo. E ali eles vão desenhando a forma e vão pintando do jeito deles. Ó, tem uma mãozinha levantada. Alguém quer perguntar alguma coisa? Foi eu que levantei minha mão? Gente, eu nem mexi aqui, meu Deus. Chega, Jesus.
Pronto. Então, é isso que a gente é, traz. Porque quanto mais a gente trazer coisas novas, em outra oportunidade, a gente trouxe a fotografia para poder usar o celular a nosso favor. Fotografe tudo que Deus criou. E depois a gente fez uma exposição de fotos. Cada foto linda tirado pelas crianças. A gente imprimiu as fotos, botou pendurado pelo salão todo. Os pais chegavam, vinham aquelas fotos assim. Sabe, aquela exposição de foto, tudo tirado, a gente botava autor, fulano de tal, que era criança, autor, fulano de tal. Um tirou do seu animal de estimação, outro tirou do seu periquito, outro tirou do jardim da sua casa, flores. Ficou lindo, sabe? Então, a gente precisa trazer aquilo que possa dar vida dentro da nossa evangelização, que a gente possa alinhar a doutrina junto com aquilo que está lá fora, que eles vêm toda hora, certo? Então, a gente traz e a gente transforma. Vamos lá. Pronto, aqui é que tem aquela. Só para corroborar com o que foi dito aí. A gente tem os temas doutrinários, certo? Sim, sim. Tá aí, já tá com elas esse slide. Elas podem disponibilizar tudo que está aí, certo? É para vocês mesmos. Aqui é tudo compartilhado. Tudo que é compartilhado se multiplica, né? Isso é bom, é importante. E aí, os temas doutrinários vêm para o contexto social. Perfeito. Vem os contextos sociais e pessoais de cada evangelizando, os temas cotidianos e alinhando com a doutrina espírita, certo? Tudo isso vai fazendo esse ciclo de conhecimento e desenvolvimento. Isso é aprendizagem. Isso é trazer a criança para o nosso coração, para o coração principalmente de Deus e de Jesus. Quando ela conhece, ela se modifica completamente. Por nada, querida. Pode passar. Conclusão, reflexão final. Para depois vocês quiserem fazer alguma pergunta. O protagonismo infantil é um novo olhar que reconhece a potência espiritual da criança. Evangelizar com protagonismo é um ato de amor e fé no futuro, promovendo um caminho de felicidade e de transformação. Treinamento. Eita, chega, deixa eu desligar aqui. Treinamento constante dos evangelizadores para desempenhar papel mediador essencial. A criança é uma canção com que o tempo embala os ouvidos do futuro, quanto é a semente, que lançada na terra fértil da nobre orientação, produzirá floração e frutos de esperanças para o amanhã. Essa citaçãozinha de Teresa de Brito está na orientação à ação evangelizadora. Então, que a gente procure dentro de cada núcleo especial, daquelas crianças que precisam de desenvolver suas potencialidades. Tem uma dica que nós estamos fazendo agora, e certamente vocês devem ter também. É a nossa biblioteca viva. A nossa biblioteca viva, dentro desse contexto que nós falamos aqui, de trabalhar diferente do que nós estávamos trabalhando, ela é aberta em todo momento, a biblioteca. Se o evangelizador viu que precisa, naquele momento, daquela lei que está trabalhando, lembrou, ou a criança lembrou, eu lembro que tem aquele livro que precisa, é, que tem algo que venha falar com isso aqui. Aí, a biblioteca viva, todos vai ali, busca lá, não precisa ter alguém lá. A evangelizadora é responsável, traz aquele livro
E vamos trabalhar aquele livro naquele momento que está, que aquele evangelizando trouxe como conhecimento. Ou no final, cada um vai, terminou a aulinha, vai lá para a Biblioteca Viva, busca seu livro e tem a responsabilidade de trazer, certo? Que o evangelizador, ele vai mediar isso aí. Mas é importante que ele vá lá, que a gente tem todos os livros, ele veja o alcance dele, ele vai lá e pega aquele livro. A gente só faz anotar ali. E a gente não diz, olha, pega aquele livro. Se ele quer pegar um livro, os mais alto um pouco, é dos adolescentes. A gente já arrumou nessa. Os que eles podem alcançar é aqueles que estão ali embaixo, sabe? Então eles vão lá, pega até os pequenininhos. Ele não sabe ler, mas tem a visão de mundo. O pai, eles têm a visão de mundo. Ele vai ver que aquilo ali é o planeta Terra. Tem uns olhinhos que está chorando. Ele vai saber que está tristinho. Ele tem essa visão de mundo. E a família depois lê para ele, mas ele traz isso dentro dele. Ele traz essa visualização para dentro do seu coração e vai tentar ver o que é que aquela história está querendo falar, né? Aí pode passar, acho que já é o fim, acho que é Jesus. Isso, pronto. Jesus sempre vai dizer para a gente, evangelizar é amar. Aí está a bibliografia de onde eu busquei todo o que está pautado aí, certo? E é isso que eu trago para vocês. Se vocês tiverem perguntas, quiserem perguntar, pode perguntar, estou a todo ouvidos. E se eu puder e souber, né, a gente vai responder da melhor forma possível. Porque eu amo falar de evangelização. Eu amo quando a criança está se desenvolvendo, está crescendo, e depois ela se torna um jovem proativo dentro Bom, do nosso grupo, sabe? Eles vamos gostam aproveitar, gente. A bastante. tia Cris aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Olha, Temos Diana, a Diana. Pode falar, Diana. Oi, boa noite. Maravilhosa exposição. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. ah, Muito, muito bom mesmo. É, muito enriquecedor. Vou passar o link para as pessoas, né, da minha equipe também, os amigos da equipe que possam assistir mais tarde. E não é nem assim uma pergunta, é mais uma reflexão, é algo que eu vivo hoje na nova casa. Assim, sou cuidadora por 34 anos de uma casa espírita com uma realidade X, e estou há 7 anos numa casa com outra realidade. Nossa casa é localizada num bairro de periferia, em pessoas com vulnerabilidade social, assim, questão econômica, né, social bem complicada. São crianças que são muito amorosas, estão lá, às vezes, sem os seus responsáveis. Mas a minha maior dificuldade hoje é lidar com o contexto de violência no qual eles estão inseridos. Essa é a minha maior dificuldade hoje. Eu fiz hoje uma atividade com eles, propus uma brincadeira de jogo da velha interativa. Então, eu levei cartolinas para a sala de aula, pedi que eles me ajudassem a desenhar círculos e duas cores. Recortar, eles mesmos desenharam, recortaram. Agora nós vamos escrever virtudes que nós aprendemos com Jesus aqui no círculo e tal. E fizemos então duas cores, eu só vou resumir, amarelo e azul. Eu levei um fundo com a marcação do jogo da velha no centro da sala e a gente fez equipes, aí as duas equipes, e a gente brincou, e no final, assim, teve aquela turma, o grupo que pontuou, né, que venceu mais vezes, mas assim, toda vez que a gente jogava com os círculos, com os virados para baixo. Aí, vamos ver o que que ganhou dessa vez, o que prevaleceu, né? Prevaleceu a amizade, o amor, a justiça. Aí o outro ganhava. Isso é quando tinha um vencedor. Às vezes dava velha, né? Deu eu, gente, deu eu. Aí
Mas aí a gente vai falando sobre as virtudes, vai falando sobre isso que, na verdade, ninguém perdeu, todos ganharam, todo mundo aprende com Jesus, blá, blá, blá. E aí sempre chega assim, nos comentários das virtudes, eu perguntei o que Jesus mais ensina, aí quando fala do perdão, a gente sempre diz, e aí, é fácil perdoar, não é? E o colega da escola. E aí a resposta, gente, é unânime. A tia se bateu, levou. E assim, eu não vou falar assim, não vou ser hipócrita, gente. Não, não pode. Não, eu vou falar assim, gente, olha só, você vai se defender, mas vai usar os recursos que você tem na escola para chamar a tia, a professora, a coordenadora, a diretora. E você não, se estiver vendo alguém sofrendo bullying, você vai chamar alguém, um adulto, para ajudar assim, resolver aquele problema. Você vai, né, vocês têm solidarizar com aquela criança, tal, com o jovem. Mas é muito forte para eles. Tia, eu não, tia. Ó, eu já venho logo com uma voadora. E isso é o vocabulário deles, a linguagem deles, entendeu? Então, assim, é onde eu tô. E eu falo, sim, mas assim, o que que a gente tem aprendido com Jesus? O que é perdoar? Perdoar é eu pegar e ficar beijando a pessoa que me bateu? Abraçar? Não, eu não desejar o mal para ela, não me vingar dela, entender que ela ainda não encontrou, não conhece o amor que a gente já conhece, mas eu tenho que me defender sim, eu tenho que procurar ajuda sim. Então, vou ser sincera, uma das minhas maiores dificuldades hoje é trabalhar dentro de um contexto que eles conhecem a violência, não são crianças violentas, tá, gente? Fique bem claro. Elas não são violentas, mas elas estão num contexto violento. Então, Entendi. é uma comunidade. E para mim hoje é um desafio muito grande. Diana, aqui a gente tem comunidades, a gente tem notícia, tem comunidade assim, exatamente como você está falando. E a gente, muitas vezes, a gente não vai colher frutos agora. Os frutos vai ser bem lá para frente. A gente vai fazer a nossa parte, porque a gente precisa trazer o conhecimento do Cristo e trazer os nossos conhecimentos aliados a isso. Mas a gente não precisa ter essa pretensão de achar que aqueles espíritos que estão ali, que precisam aprender de uma forma que eles escolheram, e aí a gente não vai ter em um momento que ele vai estar gravado ali, o conhecimento vai estar gravado, vai estar na memória dele. Sim, que Outra coisa assim, que eu a semente está sendo plantada, gente. é como a parábola do semeador, né? No momento adequado, ela vai eclodir. O terreno vai, sabe, limpando, vai chegar uma hora que ela vai lembrar. Olha, a tia falou isso. Mas eu queria lhe dizer outra coisa. Quando a gente já sabe que tem um contexto desse, a gente não traz para a sala de aula jogos de disputa. A gente não traz esse tipo de. A gente precisa trazer jogos colaborativos, aonde eles todos unidos vai formar algo. Então, se a gente já sabe que ele está num contexto desse, e se a gente incentiva trazendo os meninos contra as meninas, ou sei lá, a gente trazer esse tipo de que é comum, nós já fizemos muito isso, mas a gente vai aprendendo que é importante a gente buscar, deixar isso agora mais para lá. E a gente trazer brincadeiras, atividades, aonde a colaboração, a cooperação seja envolvente entre eles, pelo menos entre eles, para que eles possam aprender. Ah, eu só posso fazer isso se esse daqui também fizer. Eu só posso fazer aquilo se estiver junto com esse, na mesma linha, sabe? E aí a gente vai ensinando. É claro que não vai ser de uma hora para outra, não, que a gente. Ah, tia, vai ser. Mas a gente precisa trazer esse tipo de atividade cooperativo e colaborativo. Tá bom, meu amor, muito Você obrigada. vai Não, precisar. realmente.
Por isso que eu tentei no final, falei, tentei não, a gente vai ter no final que ninguém perdeu, porque todos usaram as virtudes. No verso das peças tinha, todas as peças tinham virtudes, não tinha nenhuma coisa assim negativa. Sim. Justamente para a gente, para não ficar aquela coisa, né, do adversário. E falei da questão que a ser adversário no jogo é saudade, desde que a gente não leve aquilo para o lado, né, pessoal. Aí nós falamos também da questão dos times. Então, assim, a gente pode torcer para times diferentes, mas a gente não tem que brigar por isso. Sim, eu evito também, eu evito. Eu levo para a sala de aula sempre outro tipo de atividade. Essa foi uma inspiração, eu peguei esse, gente, porque hoje teve uma emergência, eu tive que juntar duas turminhas. Eu falei, gente, eu vou fazer, que tem que agradar todo mundo. E aí veio assim, sabe, vamos fazer um jogo da velha das virtudes. Então, eu aproveitei. Muito bem. Porque evangelizador em médium, né? A gente vai. É, menina, a gente pode ver nada na rua, ou caixa, ou não sei o que, a gente já vai logo buscando, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se não me engano, tem algumas perguntas, né, no chat. Sim, temos alguns comentários, né? Ah, A tá. Vera Lúcia diz que tem uma jovem. E andou aqui as perguntas. Tem uma jovem de 13 anos que se afastou da evangelização, dizendo que não tem mais interesse em de frequentar a doutrina espírita. Que pena, né? É. A Grazi, tia Cris, como fazer quando na turma temos um único evangelizando, querendo responder e falar o tempo todo, onde apenas ele fala, deixando os outros desestimulados? Já aconteceu comigo, amiga. Com Já nós. aconteceu comigo de ter aquele que. Aí você bota ele como sendo o seu na frente ali, ou dá um. Não sabe aquele negocinho de tempo que bota assim, que bota. Olha, você vai ficar com esse. Eu fazia assim, Ampuleta. ampuleta. Olha, você vai ficar aqui, você vai deixar, mas você é importante, você vai ficar com essa ampuleta. E aí você vai dar o tempo. Aí você vai ver quem vai responder, quem não vai responder. Quem responder fora do tempo, você, epa, mas você tem que deixar eles responderem para que eles possam também ter a chance dele. Mas você vai ter sua chance. Eu sei que você, legal. E aí ele fazia isso, sabe? Ele ficava, olha, na torcida. Aí passava, aí os outros. Ah, ele não sabe, mas eu sei, o outro sabia. Aí eu vira e chega, vira a boleta para o outro. E eu digo, daqui a pouco você dá a sua opinião. E aí a gente vai conduzindo essa criatura. Você dá a aula para ela elaborar junto com você, alguma coisinha, um desenho, uma imagem, você traz. Mas você só vai conseguir falar essa imagem depois que todos comentarem. Mas você é importantíssimo. A sua imagem, não se preocupe, a sua atividade que você trouxe, você vai falar. Agora, nasce no seu tempo. Olha, calma, respire até 10 vezes. Eu sei que nós vamos. Jesus vai dando, vai conduzindo isso para a gente. Mas essa da ampuleta que vira, que a criatura fica ali na torcida, sabe? Dá Muito bom. certo. Tem momentos que dá. Muito bom. A gente tem um comentário aqui da Maria Angélica que tem muita relação com o seu comentário para Diana, né? Ela diz que tivemos um evangelizando que desencarnou para a criminalidade, foi assassinado. Hoje, o espírito da comunicação, agradecendo o tempo da evangelização e reconhecendo que foi fraco em não saber aproveitar os ensinamentos. Perfeito. A gente tem Nessa alguns hora, relatos assim, né? nessa hora que a gente vai perceber o quanto nós fizemos a diferença, ou fazemos a diferença. Porque fica ali no espírito gravado. Vai ter uma hora que ele não vai suportar de tanto. Vai buscar Jesus. Aí lembra de você. Aquela Lembra das oração, músicas, lembra das brincadeiras. cadeiras, perfeito. É. E aí a A gente. Mi... Ixi, desculpa. Pois não, pode falar. Tem mais perguntas aqui. A Miriam pergunta: podemos deixar eles usarem os celulares para
para fazerem as pesquisas, a pesquisa no celular seria o caso de um projeto que você usou. Ah, sim, está falando do celular, né? Nós fizemos com fotos. Esse foi foto, mas a pesquisa tem que vir antes. A gente dá o tema, a gente dá os comandos, até, por exemplo, um caso como esse da Mariana, só que de outra forma, dependendo da lei. O caso X, vamos pesquisar, pesquisem, tragam. Já os adultos, jovens maiores, eles podem tranquilamente buscar e fazer essa pesquisa no celular. E não tem problema nenhum. O celular, para a gente, ele vai servir, porque o celular em si, ele não é ruim e nem é bom. Se a gente usa a internet a nosso favor, trazendo conhecimento ao nosso favor, isso é bênção, sabe? Porque a gente precisa, vamos dizer, botar uma coisa aqui na nossa. Vamos dizer, não, não vai ter internet, não vai ter. Não, a gente vive num mundo que está evoluindo para IA, para não sei o quê, e lá se vai. A gente não pode dizer que ele não use. Use agora, tem que estar alinhado à proposta, ao objetivo da sala de aula, ao que nós vamos elaborar. Perfeito, sem dúvida. Tem tantos jogos, Kahoot, tem tanta coisa que pode se fazer e eles responderem, e tudo isso para trazer o que é bom da internet para dentro da sala de aula. Não tem como não usar. Sim, podemos Não tem como usar. não fugir, né? Não tem, não. É. É só saber usar, porque não é mal. O uso que a gente fica refém, aí sim. Quando a gente fica refém daquilo e se vicia naquilo, aí sim. Isso aí não está me trazendo algo positivo. Mas sou eu, não é a internet, não é o celular, não é. Sou eu que preciso me modificar para trazer isso de forma saudável para mim, né? E o Alan, de Nova Iguaçu, né, ele fala que é do irmã Sheila, em Nova Iguaçu. Ele gostaria de saber sobre o tempo de evangelização. Como podemos dividir o tempo disponibilizado para a evangelização? Em Alana, relação aos mensagens. agora eu vou dizer a você. Tem vários, o contexto da sua evangelização, porque aqui nós estamos trabalhando o seguinte, eu tenho até o projeto aqui. Esse é o nosso projeto que nós estamos fazendo dentro da nossa sala de aula. Eu vou lhe dizer o seguinte, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Nossa sala de aula, ela tá, se eu lhe disser que antes era 1h30, agora nós mudamos. A gente faz esse projetozinho, porque assim, a gente agora está com quase 2 horas, você acredita? A gente quase não estamos com 2 horas. Por quê? Porque a gente pegou 35 minutos, a gente abre com música e tudo, faz a prece, e 35 minutos a gente faz de oficinas antes da aula, para estimular. A gente faz oficina de copo, a gente pinta copo. A gente pinta pano, algodão cru, faz almofada. A gente faz contação de história. A gente traz muita coisa. Dança. A gente traz dança. A gente tem uma professora de dança, coreógrafo, que dentro movimenta eles. Eles ficam tão felizes quando tem essa movimentação toda e lá se vai. Depois, cada um vai lanchar, traz o seu lanchezinho, porque 2 horas a tarde todinha, traz o seu lanche. Come o seu lanche, todos um lanche fraterno, todos juntos. Depois nós vamos para 1h10 de aula. Antes era 1h30. Agora a gente tem 1h10, mais 35 minutos e mais 15. Então, vai depender do contexto. Já a evangelização de bebês, a gente só usa no máximo 35 minutos. Bebês Não, é outra particularidade. as oficinas são todos juntos, até os pais, se quiserem participar. E tem uns que gostam Que de lindo. participar das danças,
tudo junto, faz aquela coreografia, aquele movimento, contação de história, eles ficam para assistir, eles comentam, a gente brinca, a gente canta, aí a gente vai buscar música de contextos assim da evangelização e dá microfone para eles cantarem karaokê, sendo que é música da evangelização. É muito legal. A gente tem Que e bacana. agora a gente faz as oficinas agora assim de pinturas, sabe? A gente está agora com pinturas, sacolas ecológicas. Isso, isso mesmo. Meu filho, não foi uma brincadeira, não. Tá aqui, ó. A gente tem que todo dia estar estudando esse projetinho, porque senão a gente às vezes esquece, quer voltar para o outro. Mas eu digo, não, gente, vamos nos avaliar, vamos buscar, vamos ser É. perseverantes. E a criança está gostando, então vamos deixar. Se fosse uma coisa que não tivesse, sim, vamos retornar, vamos ver como é que a gente pode alinhar da melhor forma possível. Mas se a criança está gostando, graças a Deus. E é menos tempo estar na rua, ou na televisão, ou fazendo sei lá o quê. É assim, então, querido, veja como é que você pode ver. Assim, tem a evangelização que as salas são pequenas, não cabe todos os núcleos, então faz um horário, a juventude, no outro horário, a infância, e assim vai. Eu conheço a evangelização aqui assim. Que primeiro é os jovens, depois que tem a aula da juventude, os próprios jovens vão ajudar na infância. Eu acho lindo sabe? Ah, fiquei Ah, curiosa para ver seu projeto. Lindo, né? Tia Cris tem muitos exemplos maravilhosos. muito A legal. gente, a gente fica assim querendo replicar, né? Mas é o que ela está falando, a gente tem que ter muito cuidado para a Isso, nossa realidade, é. né? O Que aí toque de cada um. assim, só falando aqui em Rio de Janeiro, a gente já vê uma disparidade muito grande nas regiões. Em cada regional, a gente vê essa disparidade entre as casas. Então, a gente tem que ter esse olhar mais atento, né? E a apresentação da Tia Cris, assim, sempre maravilhoso, né? E lembrou, mostrou pra gente que a criança ela é protagonista, né, do seu próprio processo espiritual. Vai caber a nós aqui, enquanto evangelizadores, saber acolher, ouvir, caminhar junto, né, ali aprendendo com humildade, lembrando do compromisso, né, de sermos também aprendizes ali junto com os Isso. pequenos, né, com a inspiração da doutrina espírita. Reconhecendo ali que o amor, como ela falou lá no início, o acolhimento, né? Ele vem antes de tudo. E o Espírito da Verdade vem mostrar isso pra gente, lá quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente estuda as obras. A gente vê no exemplo de José, né? O pai terreno aqui de Jesus, né? Na sua presença, ele silenciosa, firme, mas muito afetuosa, né? Então, que a gente possa lembrar, né? Como a tia Cris falou, amar vem primeiro, né? Evangelizar, para evangelizar, o amor vem lá na frente, criando vínculos, olhando com ternura, ouvindo com empatia, né? Então, assim, eu queria agradecer assim, imensamente todo esse manancial de aprendizado que você trouxe para gente, mostrando para gente assim essas estratégias mais práticas, trazendo para a vivência, né? Essa concretude para o dia a dia, né? Quando você traz esses exemplos vivenciados, né? A arte como expressão da alma, as pequenas responsabilidades ali nos encontros, ajudando a desenvolver ali a autonomia das crianças, o cuidado, né? Esses projetos maravilhosos, colaborativos, que vão ali despertar neles ali a escuta um do outro, né? Eles vão escutar mais o próximo e assim eles vão aprender esse respeito mútuo, né? Na convivência, que é a nossa saga enquanto espíritos, né? Aprender a se escutar, convivendo, se respeitando, né? E, sobretudo, assim, lembrar para gente do nosso exemplo moral, né? Que é a primeira lição que a criança lê, né? Quando encontra com a gente. Ali é o exemplo, né? Mais do que qualquer palavra, né? É o jeito que a gente age, a maneira com que a gente acolhe as crianças que estão chegando, os jovens, principalmente, como você falou, né? Aprender, né? Ela aprende a amar, aprende sobre o Evangelho através dos nossos exemplos, de como elas encontram a gente ali fora da casa espírita, porque dentro da casa espírita é sempre mais fácil, né?
Então, assim, eu quero agradecer imensamente. Tem um monte de gente aqui agradecendo aqui no chat, né? Porque foi realmente maravilhoso o nosso encontro, né? E deixa a gente assim fortalecido, inspirado, levando conosco que a gente possa ser semeadores, levando essa sementinha que você trouxe aqui para todo mundo. É trabalhoso? É. A gente precisa se dedicar mais, sim, mas é muito mais gostoso, né? Ver se frutificar, né? Quando a gente trabalha por projeto, quando a gente dá voz às crianças, né? E Sem dúvida. só Eu que agradecer. agradeço. Agradeço a oportunidade de servir, porque Jesus precisa de todos nós, minha gente. Jesus quer Hum, tanto que a gente evolua, que os irmãozinhos deles, que estão aqui numa transição, que precisa de pessoas com responsabilidade, sabe? Com, assim, vontade de ajudar. Ixi, Nossa Senhora. Então, enquanto nós pudermos, vamos fazendo a nossa parte, a nossa gotinha, que é importante. Várias gotinhas juntas formam um mar, um oceano. Então, nós estamos nessas gotinhas, gotículas, nesse momento. E foi bom a oportunidade de saber que o jovenzinho lembrou da evangelizadora, o quanto lembrei. uma prece, nossa, isso é de emocionar o nosso coração. Eu fiquei muito feliz de saber, e a gente fica mais motivado, porque a gente não vai ver muitas vezes o fruto, a gente vê alguns, claro, mas tem uns frutos que é como a própria natureza, só daqui a não sei quantos anos que vai ser, é, se expor um fruto suculento, doce. Então, a gente só vai fazer a nossa parte. E obrigada ao SEEG, obrigada a todos que estão aqui, também pela paciência, porque hoje a gente Hum. conversando aqui até 9h30. Tia Cris, vou ler alguns comentários aqui, porque tá todo mundo transbordando em agradecimento. A gente precisa Ai, que registrar. gracinha! Um Ó, beijo, meus agradeço. amores! Não é, o chat está assim recheado. Agradeço pelo encontro, oportunidade de aprender. Um trabalho difícil às vezes, mas quando as primeiras sementes começam a se germinar, isso nos preenche grandemente, realmente, né? Gratidão, gratidão. Ficaria mais tempo ouvindo a tia Cris. Que Deus abençoe sempre. É mesmo. Eu vi a tia Cris, eu falei para vocês. Vocês não conhecem, vocês iam se apaixonar. Nos inspirou bastante a estimular esse movimento do protagonismo infantil e juvenil. Obrigada, tia Cris. Já estamos cheios de ideias para arregaçar as mangas com muito amor e gratidão. Ó, o comentário da Grazi, assim, para a gente fechar com chave de ouro. Muito obrigada, tia Cris, por estar com a gente na noite de hoje, nos inspirando. E aí, o Felipe está escondidinho aí, mas eu queria cutucar ele e pedir para ele fazer a nossa prece final, né? Nosso diretor da área. Você pode fazer a nossa prece final, Felipe? Podemos sim. Primeiro agradecer, né? Agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, aprendendo um pouco. Foi uma noite bem gratificante, de muito aprendizado. Tia Cris, mais uma vez, gratidão por todo apoio, por estar com a gente no Sérgio. Precisando da gente também, você já sabe, né? Nosso canal está sempre aberto. Então vamos orar, né, meus amigos? Vamos levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus, a falange de espíritos que contribui para a evangelização da criança, do jovem, da família, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, aprimorando, refletindo, criando ideias, para fortalecer ainda mais esse trabalho maravilhoso, que é o trabalho de evangelizar vidas, evangelizar almas, que a gente possa tocar cada criança, cada jovem, cada familiar aqui representado e que possamos continuar com o nosso compromisso de levar essas sementes a todos aqueles espíritos que necessitam fazer florescer a semente do Evangelho em nossos corações.
Mais uma vez agradecemos a importância de estarmos no seio da tarefa e que possamos, através dessa atividade singela, levar para todas as casas espíritas, para o movimento espírita, a energia necessária, fortalecendo o protagonismo da criança e do jovem, para dar prosseguimentos à divulgação da Boa Nova, à divulgação da doutrina espírita em diversos corações. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Em pé, pessoal. Tchau.